Marcos 1, 21 a 27. E o tema da nossa reflexão é a autoridade e o poder de Deus e a miséria humana. Então, nós meditaremos um pouco aqui sobre a autoridade e o poder de Deus, por um lado, e de um outro lado, a fraqueza da raça humana. E o texto diz o seguinte: eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és tu, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", respondeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem." Eu peço à igreja que fique de pé, por favor, para a gente fazer uma oração com muita reverência a Deus neste momento. Nosso Pai misericordioso, nosso Deus santo, nosso Deus bendito, amoroso, neste momento, ó Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, meu Deus. Te pedimos, ó Pai, que encha os nossos corações, a nossa mente, com a Tua alegria, com o Teu ânimo, para que possamos compreender esta palavra inspirada pelo Espírito Santo. Te pedimos, ó Deus, que mortifique em nós as nossas fraquezas, mas que o Espírito Santo ministre em cada coração. Que esta palavra chegue a cada um que aqui está, ó Deus. Te suplicamos de maneira humilde, que nos renove espiritualmente através desta palavra, meu Pai. Te peço, ó Deus, que quanto a mim, com a incumbência de trazer esta palavra, eu te suplico, pelas minhas fraquezas, que tenha misericórdia, dê sabedoria, dê inspiração, e que o Espírito Santo nos conduza em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida igreja, nós estamos aqui diante de um contexto, Jesus Cristo ensinando numa sinagoga em Cafarnaum, e todos ficaram maravilhados com o ensino dele, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade. Ele ensinava um ensino autoritativo, proveniente de Deus, com convicção, com essa doutrina superior, e não como os mestres da lei, como fariseus que ensinavam a partir de convicções humanas, que muitas vezes não tinha coerência no que trazia. Mas Jesus Cristo tinha a palavra, tinha autoridade na palavra, que inclusive viera a se manifestar nesse texto com a expulsão daquele espírito imundo. Então era diferente a pregação de Jesus Cristo, ela era cheia de poder.
ela era cheia de unção, e isso chamou a atenção daquelas pessoas. E aí a gente percebe que durante a pregação, um demônio, um espírito imundo se manifesta. E aí o verso 24 diz o seguinte: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Uma expressão idiomática: por que me perturba? Por que veio aqui atrapalhar a minha condição? Então o espírito, sentindo a presença de Jesus Cristo, o poder, sentindo que Jesus Cristo tinha todo o poder sobre ele, começa a se manifestar de angústia durante a pregação de Jesus Cristo. E ainda pergunta mais: vieste aqui para nos destruir? Então fica claro nesta passagem que se refere a mais de um espírito, nos destruir. E aí vem algo importante, que esse espírito, ou alguns espíritos imundos que estavam nesse homem sabiam. O que sabiam? Sei quem tu és. Os demônios sabem quem é Jesus. E aí diz: o Santo de Deus. Nós temos um artigo definido, não é um santo, é o Santo de Deus. Essa expressão foi usada no Antigo Testamento, se referindo a Arão, se referindo, se não me engano, a Josué, mas o Santo de Deus, só Jesus Cristo. E ele tem poder na terra, tem poder nos céus, ele tem autoridade, que é a autoridade proveniente do Pai. A autoridade que Jesus Cristo tem é do Pai, porque ele é filho de Deus e ele é Deus ao mesmo tempo. E impressionante, quando a gente fala que vai refletir sobre a autoridade e o poder de Deus, e de outro lado a miséria humana, eu digo a vocês: os demônios conhecem o Santo de Deus, mas boa parte da nossa sociedade não conhece o Santo de Deus, não conhece Jesus Cristo. Então trata-se de uma posição espiritual realmente triste. E aí Jesus, na sequência, no verso 25, responde de maneira objetiva, de maneira curta e direta, àquele espírito, ou aos espíritos que estavam no homem. Diz o seguinte: cale-se e saia dele. Não houve bate-papo, não houve indagações, não houve perguntas. Primeiro, porque Jesus é onisciente, ele já sabia. Segundo, porque não faz sentido bater papo com o espírito imundo, porque são filhos de Satanás, que é o pai da mentira. Então não faz sentido ficar em um contexto de exorcismo, batendo papo com espíritos imundos. E aí, respondeu Jesus: cale e saia dele. Inclusive, às vezes a gente conversando com irmãos da igreja, algumas pessoas pensam: e como lidar se em um contexto de culto houver uma manifestação dessa? Não cabe, não há surpresa. É uma situação que o próprio Cristo mostrou o caminho. O poder dele é jejum, oração e autoridade em nome de Jesus. E o exercício do poder de Jesus Cristo. E nós, enquanto cristãos, precisamos a cada dia estar nos preparando para o que vier, para qualquer que seja a situação. Então nós precisamos estar atentos para lidar com a situação dessa. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu gritando. Ok, houve o exorcismo, Jesus Cristo comprovou a sua eficácia na expulsão, e o texto continua: todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: o que é isto? E eu pergunto a vocês: o que é isto? Aquilo que Jesus Cristo estava levando era o cristianismo, o conjunto de princípios, de valores, toda orientação para
seguirmos o nosso Deus, orientações sobre a salvação e por aí vai. Mas eu pergunto o que é isto? Será que o mundo hoje, aproximadamente 2000 anos depois, já sabe o que é isto? Muita gente ainda não sabe. Não sabe o que é isto. É uma pergunta até então ignorada e emblemática. Muitas igrejas não sabem o que é isto, porque a igreja que está buscando coisas provenientes de baixo e não de cima, ainda não sabe o que é isto. Uma pergunta que realmente nos abre várias reflexões e veremos um pouquinho à frente. Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos humanos, ele dá ordem e eles lhe obedecem. Então, o que é isto? E aí eu quero dizer, querida igreja, trazer algumas reflexões. Eu senti uma orientação divina para a gente falar sobre essa autoridade e poder e do outro lado o desleixo. Nós temos visto a cada dia sinais de Deus, muitos sinais. A nossa pregação anterior, inclusive, uma ou duas pregações anteriores, nós falamos muito sobre isso. E hoje, como está a sociedade? Por um lado, nós temos um Deus com toda a autoridade, com todo o poder. De outro lado, nós temos uma raça humana que se enoja desse Deus santo e puro e verdadeiro. Nós precisamos olhar primeiro como a sociedade normalmente olha para nós. Aquelas pessoas, eu vi essa semana, estão na lei de crente. Lei de crente é lei de gente, não é de Deus. Nós não estamos na lei de crente. Nós não estamos na lei de Deus, nós estamos na graça de Deus, nosso Pai. Essas deturpações são complexas e fazem muita diferença, e é essa a nossa identidade. Nós precisamos ver isso. O que nós temos percebido é que a cada dia há um confronto ao cristianismo no mundo. Há um relatório de um estudo realizado no ano anterior que demonstra um crescimento grandioso da perseguição aos cristãos no mundo. A gente observa que o Brasil ainda não está na cor vermelha, está numa cor bem mais branda naquele mapa, mas quando a gente vê Coreia do Norte liderando claramente, sem nenhuma possibilidade de ser cristão, e aí vem pegando ali a região sul da Ásia, pegando a região oeste da Ásia, próxima ali do Oriente Próximo e também da Europa, a gente percebe que realmente a perseguição é grande. Índia, um país de grande perseguição aos cristãos. Na região do Oriente Próximo, Afeganistão, todo aquele Iêmen, todo o território de uma liderança muçulmana, onde as pessoas muitas vezes são presas, são mortas, e as pessoas são sequestradas se declararem como cristãos. A gente percebe esse movimento caminhando com uma certa força, descendo ali do norte da África para baixo, pegando países importantes como Somália, como Nigéria, e isso descendo no continente africano. A gente percebe um movimento expansivo no planeta Terra de perseguição aos cristãos. Isso já tem chegado com uma certa força na América Latina, em países como México, Colômbia, a gente percebe Venezuela e Cuba. São alguns exemplos. E alguns desses países são países de uma relação ideológica muito forte com o nosso país. De relações afetuosas entre governos, ideologicamente falando também são muito próximas. Então o que a gente tem visto no Brasil é uma luta contra o poder de Deus, contra a autoridade de Deus, um não reconhecimento dessa luta e dessa autoridade. Como tem acontecido no Brasil? No Brasil a gente tem visto esse movimento se espalhando de maneira silenciosa, chegando às igrejas,
e enfraquecendo, misturando muitas vezes o secularismo com a teologia, esfriando a fé de muitos irmãos, uma baixa frequência inclusive nos cultos. Isso tem sido a realidade de muitas igrejas, o avanço de igrejas voltadas para a prosperidade material, ou então igrejas que não levam essencialmente Jesus Cristo, mas igrejas que trazem espetáculos para os púlpitos, seja com cantores famosos, seja com teatro, forjando situações de expulsão de demônios. Então são muitas situações que a gente tem visto, esse esfriamento que tem chegado. Nós temos visto aqui na América do Sul, indígenas sendo perseguidos, sobretudo na Colômbia, na Nicarágua. Se declarar como cristão, passa a ser perseguido pelas tribos às quais pertencem. Então nós temos percebido isso. Não podemos deixar de falar aqui no púlpito do que tem chegado até nossas crianças, as famílias. A gente percebe que há um tempo, ao fazer uma casa, tinha-se a preocupação de ter um lugar de oração, um quarto, um lugar de oração. Muitas pessoas, até com viés católico, tinha lá na sua fé aquele lugar, ou de reza ou de oração, ou evangélicos o seu lugar. Hoje tem ganhado espaço as adegas com vinhos caros, lugares de expor bebidas. Então as coisas têm mudado. O perfil de família que temos hoje é diferente. As pessoas estão mais frias, as pessoas estão mais distantes, e quando destrói a família, a gente percebe isso se espalhando em todo o tecido social. Esse esfriamento, isso não é fácil. A internet tem servido para espalhar as coisas boas, mas também a internet tem servido para socializar a miséria espiritual no mundo, proveniente da televisão, de vários e vários canais no YouTube, ou de outros meios. Então nós temos percebido uma sociedade que se adoece a cada momento. Eu não estou falando de algo simples. Precisamos ter uma compreensão mais clara que a nossa sociedade, ela não se retrocede a passos curtos, mas a passos largos. Evoluem-se os cursos superiores, evoluem-se as pesquisas, evoluem-se as facilidades tecnológicas, e o ser humano retrocede em princípios, o ser humano retrocede em valores, e o ser humano parece que cada vez mais está pisando numa areia movediça. Isso é o que nós temos hoje. A gente percebe no nosso país um movimento de estímulo aos movimentos homossexuais. Nós sabemos da luta desse povo, das dores de perseguições e mortes, mas sabemos também do estímulo e do movimento de destruição de famílias que há no Brasil. Então nós estamos diante de um país crítico, e que há um movimento mundial de aumento da perseguição de cristãos, de enfrentamento e de rejeição da autoridade do poder de Deus, por diversos movimentos, provenientes de universidades, provenientes de partidos políticos, provenientes de grupos armados, provenientes de aglomerados de empresários, que tem seus interesses de vender produtos, de vender mercadorias. Esse é o nosso contexto. Igreja, precisamos olhar para Deus e reconhecer a sua autoridade, o seu poder, e entender que estamos diante de uma lama protagonizada pela nossa humanidade. Precisamos ser fortes, e o cenário não é favorável. E aqui, inclusive, falando dessa dificuldade humana, em Jó 8,14, não precisa abrir, só rapidinho. O homem sem Deus não tem segurança, é o que a gente vê hoje. Jó diz: o homem sem Deus não tem segurança. O sociólogo Zygmunt Bauman
polonês, já fizemos referência aqui, fala da sociedade líquida, é aquela sociedade que tudo se desmancha, é tudo rápido, tudo se desmancha. Está gravando? Então tudo bem, não vou citar um exemplo não. Então tudo se desmancha, mas a gente observa que há uma brevidade das pessoas, as pessoas abrem mão uma das outras muito rápidas, as pessoas se afastam com muita facilidade. E aqui nós agora queremos entrar realmente numa parte da pregação que olha para essa autoridade de Deus, que olha para esse poder de Deus. E a autoridade e o poder de Deus são inerentes a Ele, porque Ele é em si e por si infinito, em seu ser. É daí que vem a autoridade, não é de qualquer lugar. Em glória, bem-aventurança e perfeição. Ele é todo suficiente. É daí que vem a autoridade, não é de qualquer um. Nós precisamos nos fortalecer e compreender isso. Eterno. A autoridade vem de uma forma eterna, vem da eternidade, imutável, insondável, onipresente, um Deus que é infinito em poder. É daí que vem o poder até Jesus Cristo e que chega até nós. É daí que vem a autoridade, que inclusive esta palavra tem autoridade, e foi a partir dela que Deus criou tudo. Nessa autoridade de Jesus Cristo, que é a mesma do Pai, porque o Pai deu toda essa autoridade a Jesus Cristo. E em Gênesis 1:1, Ele criou os céus e a terra. É isso que nós estamos vendo. E eu peço que abra, por favor, em Mateus 11:27. Vocês observam que nós estamos, Mateus 11:27, nós estamos falando de autoridade, de poder. E aí começam assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas foram entregues a Jesus Cristo pelo Pai, cujo poder acabei de mencionar. Tudo o que temos pertence a Deus. Tudo o que temos é bênção de Deus. Todo o poder que temos é de Deus. Sem Deus não temos nada. Quantas pessoas que se acham poderosas, de repente morrem e deixam a fortuna para virar intriga aqui na terra. Quantas pessoas que se acham poderosas, entreguem ao materialismo e daí morrem de acidente. Quantas pessoas morreram de Covid e perceberam que quem tem o poder é Deus, que Ele dá a vida a hora que quer, que Ele retira a hora que quer, e que tudo pertence a esse Deus. Então esse versículo 11:27 nos ensinam que todas as coisas foram entregues a Jesus Cristo pelo Pai, ou seja, tudo pertence a Ele, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, que eles são um só, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então é isso que esse texto nos traz. Ele controla tudo e é dono de tudo. Ele é Deus, Ele é o nosso Deus poderoso com toda a autoridade. E nós, como servos, precisamos com alegria nos submeter a essa autoridade. Compreender que o nosso reino não é deste mundo, mas que o nosso reino é espiritual. Ainda peço que em Mateus 28:18, que a gente dê uma espiadinha. Falou que todas as coisas são dele, mas onde é que Jesus tem todo esse poder? Mateus 28:18. Se quiserem acompanhar aqui na projeção, é bom que é a mesma tradução, aí fica até melhor de entender. Já está projetado. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, aí Jesus está falando com os discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Primeiro deu a Jesus o que? Todas as coisas. Jesus recebeu todas as coisas. Agora Jesus tem todo o poder
no céu e na terra. E a gente precisa glorificar, bendizer Jesus, porque tudo está no controle dele. Não há fraqueza em Jesus. Não há essa flexibilidade para pode ou não pode, mas ele pode tudo na terra e no céu. E no céu ele é glorificado, e aqui na terra nós estamos para glorificá-lo e para bendizer também, né? Inclusive Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, com esse poder gerou maravilhas. Vamos lembrar algumas maravilhas. Uma maravilha que Jesus gerou quando esteve aqui. Na cruz, ele venceu Satanás, e ele venceu os demônios, espíritos malignos na cruz. Então é uma grande demonstração de poder. Nós poderíamos falar em tantas curas, que sabemos que a Bíblia trouxe algumas. Tantas expulsões de demônios, tantos ensinamentos, ressurreições como a de Lázaro. Então está aí manifestação de poder. Mas queremos fazer referência a uma maravilha que Jesus fez, que foi nos resgatar para Ele. Será que depende da nossa vontade ser salvos ou não? Ou depende exclusivamente de Deus? E aí a gente compreende o seguinte: quem é mais forte? É o ser humano, nesse contexto espiritual, sendo inimigo de Deus, ou Satanás? Quem é mais forte? O ser humano afastado de Deus ou os espíritos imundos? O ser humano é mais fraco e seria derrotado e nunca chegaria a Deus. Nunca levantaria a mão e diria: eu aceito Jesus. Por quê? Porque os espíritos imundos não aceitariam. Quem foi lá e te puxou e te resgatou e te colocou aqui nessa igreja foi Deus. Então pode dar glória a Deus. Quem assegura a sua salvação é Deus. Então quando a gente fala que Jesus tem todo o poder nos céus, tem todo o poder na terra, a gente pensa no valor da nossa salvação que Ele tem nos dado. Mas Jesus, Ele tem todo o poder na terra e no céu. Deus deu todas as coisas a Jesus, mas Ele também opera juízo. Abra em João, por favor, 5, 27 e 28. Olha o que já foi, não é? Já está projetado. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então, se nós estamos falando de autoridade, de poder, falamos agora do poder para julgar. E aí é uma questão sensível ainda, porque muitas pessoas não compreendem o Jesus que temos hoje. O Jesus Todo-Poderoso, ao lado do Pai, glorificado, que só morreu para pagar as nossas dívidas, mas que nunca pecou. Um juízo, um Deus que Ele é santo e puro. E Ele vai descer nas nuvens para operar juízo. E aí nós temos uma situação difícil. Quantas pessoas hoje estão partindo para a eternidade longe de Deus? Jesus não virá como a vez que entrou em Jerusalém de maneira simples em um jumento para ser morto. Não é? Entrou em Jerusalém e na sequência foi pegar a cruz e depois ser arrebentado naquela cruz. Ele virá com poder, com glória, porque Ele tem o poder de exercer juízo. E ainda nós temos aqui em Êxodo, abra por favor, em Êxodo 14, versos 15 e 16, observe bem, algo espetacular agora. Êxodo 14, 15 e 16, já está. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Aqui é aquele contexto que Moisés estava com o povo de Israel,
no momento de dificuldade, perseguidos pelos egípcios, próximo ao Mar Vermelho. Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o. Deus deu poder a Jesus, e deu poder a nós. Deu poder a Moisés, para fazer nada mais do que nada menos, com o cajado ou com a vara, abrir o Mar Vermelho e possibilitar durante toda uma noite a passagem do povo. Se Deus deu poder a Moisés, se deu poder a Paulo, se deu poder a Pedro, se deu poder a tantas pessoas, aos discípulos em geral, Ele nos dá poder também. Todos nós precisamos ter consciência de que Deus nos dá poder, e esse poder vem imbuído de responsabilidade e alegria. É um motivo de alegria receber o poder de Deus. E também temos a responsabilidade de agirmos conforme esse poder. Quem tem o poder de Deus não é para ficar de cabeça baixa, preocupado com coisa pequena, não é para reclamar. Quem tem o poder de Deus não pode murmurar. Quem tem o poder de Deus não pode ficar em dúvida. O poder de Deus não nos possibilita ter medo do futuro. O poder de Deus é para nos deixar firmados como rocha e levar essa palavra, levar esse ensinamento, essa boa nova a todos aqueles que ainda não têm esse conhecimento. Querida igreja, falando sobre o poder de Deus, pensem quantos e quantos milagres a Igreja de Cristo tem vivenciado na terra. Vocês podem lembrar de alguns, eu posso lembrar de outros: milagres de cura, milagres de livramento, milagres de ressurreição, e milagre ainda maior, de lá pegar um pecador, regenerar, justificar e ainda gerir esse processo de santificação e depois glorificar essa pessoa. Então são tantos e tantos milagres. E aqui agora vocês observem que eu falei do poder e da autoridade de Deus. Nós podemos pensar, um carro tem poder para andar? Tem, um carro tem poder para andar, só que ele sozinho não anda. Ele precisa de uma autoridade, de alguém que autoriza e conduz ele a andar. Então a autoridade proveniente de Deus e o poder de Deus estão juntos. Cristo é Deus e tem todo esse poder, e nós somos filhos de Deus e somos herdeiros também desse poder, ainda que de maneira parcial, mas recebemos esse poder. Não podemos ler uma passagem como em Mateus 5:13 a 16, que fala do sal da terra e luz do mundo. Se quiser projetar, Mateus 5, 13 e 16. Eu não vou fazer a leitura, podem acompanhar, mas só comentar. Fala do sal da terra. Toda igreja tem consciência de que somos sal da terra, não é? Se nós somos sal da terra, o sal tem sabor e sabor intenso. E o sal, ele cura, ele impede que a carne apodreça. Ele tem esta propriedade. Eu pergunto a você, de onde vêm essas propriedades do sal no contexto espiritual? Vem de Deus. Quando o cristão aconselha alguém, quando o cristão ouve de maneira amorosa, quando o cristão desenvolve um ministério, seja lá o que for, conforme a vontade de Deus, isso é ser sal da terra, isso é exercer poder de Deus aqui na terra. Então nós não podemos nos dar o luxo de agir contra a vontade de Deus e não nos dispor, lembrando que na época de Jesus Cristo, ele não parava,
ele vivia cansado, ele trabalhava muito porque era homem também. E naquela época, ele ia de cidade a cidade, a maioria das vezes a pé, algumas vezes de barco, mas sem nenhum conforto. E nós precisamos entender isso. Nós somos luz do mundo. Está aqui, Mateus, acho que vai estar no verso 14, 15, 16 no final. O que é a luz do mundo? Luz do mundo é algo muito importante, é algo que não pode se apagar. Imagine você pegar uma luz tão preciosa como esta, colocar dentro de um quarto isolado, fechar a porta, deixar só lá. Ou então pegar esta luz, colocar aqui no chão e tapar com vasilhame. A luz não pode ser ofuscada. A luz é poder de Deus sobre nós. A luz é a autoridade de Deus sobre nós. Ele fala, vá lá e faça. Vá lá e pregue. Vá lá e exercite. E a luz, ela precisa chegar aos lugares mais escuros que existem. Nós precisamos exercitar e agir conforme a vontade e o poder de Deus. Agora, só para finalizar, mais uma passagem, Lucas 10, 19, por favor, fechando aqui a nossa reflexão sobre a autoridade de Deus. Já está projetado. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Então, se Jesus Cristo deu esse poder aos apóstolos, Ele nos dá poder também. Inclusive, volta à parte inicial, por favor, do verso. Poder e autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. Cobras e escorpiões aqui, está falando toda dificuldade, toda maldade. Um pastor que interpretou de maneira equivocada, eu vi um vídeo falando de cobras e escorpiões dentro de uma igreja neopentecostal, com a cobra para lá, para cá, para lá, para cá. A cobra pegou ele no ombro, ele caiu na igreja e depois não teve mais vida. Então, precisamos compreender que nós temos poder sobre cobras e escorpiões, aqui talvez no sentido espiritual, espíritos imundos, toda maldade, tudo que é ruim. Nós precisamos estar com Deus e não atentar contra esse Deus.